Bom dia, tudo bem com vocês? Ó, Abraão está conversando com os dois anjos à porta da tenda. Sara está do lado de dentro ouvindo. De repente o anjo diz para Abraão, você vai ter um filho. E lá de dentro Sara começa a sorrir. Sabe aquela risada da incredulidade? O quê? Eu? Velha? Já cessei o costume das mulheres. Meu marido é avançado de idade. Isso é impossível. Como que eu vou gerar? E aí o anjo disse, por que você sorriu, Sara? Ela falou, não, eu não sorri não. E o anjo, não faça isso porque você sorriu. Sabe, a risada de Sara é aquela risada daquelas pessoas que olham e falam assim, isso é impossível, isso é um absurdo, isso é loucura. E é engraçado que nós somos rápidos em acreditar que Deus pode fazer o impossível na vida dos outros. Se chegasse um casal para Sara e falasse da dificuldade que eles estavam tendo de engravidar, com certeza Sara ia chegar, creiam, Deus pode fazer o impossível. Lembram dos discípulos? Eles estavam com Jesus operou tantos milagres, tantas maravilhas. De repente eles estão dentro do barco, vem uma tempestade, eles entram em desespero. Ainda que Jesus estivesse lá com eles no barco. Eles não tiveram dúvidas que Jesus faria tantos milagres, mas quando o milagre era para eles, parece que eles não tiveram a mesma fé. E isso acontece com a gente. Quando o nosso casamento desmorona, quando as coisas saem do nosso controle, quando a situação não é tão simples como pensávamos, parece que nós não temos a mesma capacidade de crer. Mas Jesus diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A Bíblia conta o relato de um pai que estava sofrendo com um filho endemoniado. O filho estava num estado terrível. O relato da Bíblia é assim um relato de dor. O pai está desesperado. Jesus fala assim, Jesus chega e o que vocês estão discutindo aí? Os discípulos já tinham tentado expulsar o demônio, mas não conseguiram. Talvez o pai, diante de tantos anos de sofrimento, ele apareceu agora uma fagulha de luz, de esperança. Tem uns homens aí que expulsa demônio, que faz milagres, vai lá. E a esperança daquele pai acendeu-se, ele foi. Mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. E quando Jesus chega, eles estão discutindo. Talvez o discípulo está dizendo, rapaz, esse negócio aí não tem jeito não. Esse demônio aí é complicado, ele não sai. Talvez Jesus está lá e Jesus olha para eles, talvez a pergunta de Jesus é, vocês acham que eu posso fazer muitas coisas, mas se tiver alguém na mão do diabo eu não posso, é isso? Aí ele pergunta para o pai, quanto tempo tem que esse menino está sofrendo? O pai disse, olha, desde a sua infância. O demônio joga ele na água, joga ele no fogo. Imagina o sofrimento desse pai. Quantas vezes esse pai mergulhou em rios, em lagos, para salvar esse filho? Quantas cicatrizes esse menino não devia ter no corpo? Quantas queimaduras? Esse menino devia estar só a pele e o osso, porque a Bíblia diz que ele estava definhando. E aí o pai olha para Jesus e fala, olha, se tu pode fazer alguma coisa, faça. E Jesus joga para ele a responsabilidade. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. E o pai disse ao Senhor, eu creio. Mas de repente ele, como eu, como você, muitas vezes, ele falou, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Tipo assim, Senhor, eu creio, mas parece que eu não creio. E Jesus dá uma ordem para aquele espírito maligno. O espírito mudo e surdo sai dele. Aquele menino caiu como se tivesse morto. Todo mundo ficou assustado. Jesus pegou ele pela mão e entregou para o pai. Liberto. Imagine a cena. Talvez pela primeira vez aquele menino dá um abraço naquele pai. O pai chora com seu filho e ambos estão ali em êxtase, em alegria. Talvez o menino olha para o pai e diz, pai,
Obrigado por não desistir de mim. E aquele pai abraça o filho e diz: filho, eu te amo. Olha que cena extraordinária. O menino era mudo. E talvez pela primeira vez ele fala: papai, eu te amo. Talvez pela primeira vez o pai ouve a voz do filho. Querido, a situação parecia ser difícil. Parecia ser impossível, o pai já não acreditava mais. Mas bastou uma palavra e o filho foi liberto. Quantos pais estão sofrendo? Quantos pais nunca imaginaram que os filhos iriam andar com aquela turma errada? Que os filhos estariam nas drogas? Quantos pais estão sofrendo ao ver os seus filhos aos poucos se distanciando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Sara engravidou-se. Sara teve um filho. Esse menino, por mais atormentado pelos espíritos malignos ele estava, foi liberto. Então eu não sei o que é impossível para você, eu não sei o que é difícil para você. Eu não sei por quem você sofre, se é por um filho, se é pela esposa, se é pelo marido, se é pelo irmão, se é pelo pai, se é pela mãe, eu não sei. Eu sei de uma coisa: tudo é possível ao que crê. Se você crê e colocar essa causa nas mãos de Jesus, uma palavra dele é suficiente para mudar completamente a sua história. Pense nisso. Ótimo sábado. Deus te abençoe. E se puder, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Até mais.